No coração do deserto peruano existe um lugar onde a areia parece guardar segredos de outro mundo. Um planalto árido, silencioso e quase intocado, conhecido como Nazca. À primeira vista, parece apenas mais uma imensidão de terra seca, mas quando se olha de cima, o impossível se revela. Riscadas no solo há figuras gigantescas, animais, plantas, espirais e linhas que se estendem por quilômetros. Os desenhos de Nazca são tão perfeitos, tão precisos, que só podem ser percebidos plenamente do alto. Quem foi que os criou? E com que propósito? Essa é a pergunta que ecoa há mais de 2000 anos. As chamadas linhas de Nazca foram descobertas por acaso, na década de 1920, quando os primeiros aviões começaram a sobrevoar a região. Pilotos ficaram atônitos ao ver aquelas formas colossais no meio do nada. Desde então, o mistério só cresceu. Algumas figuras chegam a medir centenas de metros. Há um macaco de cauda espiralada, um colibri com asas abertas, uma aranha de proporções gigantescas e até o que muitos dizem ser o desenho de um astronauta. As linhas são tão precisas que se mantiveram praticamente intactas por milênios, resistindo ao vento e ao tempo. Mas como um povo antigo, sem acesso a aviões ou satélites, conseguiu criar algo que só faz sentido visto do céu. Essa é a grande questão. Para alguns, a resposta está na religião. Para outros, nas estrelas. A civilização Nazca, que viveu entre os séculos segundo a C e sétimo depois de Cristo, era conhecida por sua habilidade em engenharia e astronomia. Eles construíram sistemas de irrigação complexos em pleno deserto e observavam o movimento dos astros com admiração quase divina. Muitos arqueólogos acreditam que as linhas eram ofertas aos deuses, mensagens desenhadas para serem vistas pelos olhos do céu. Segundo essa teoria, os Nazca acreditavam que os deuses habitavam o firmamento. Ao desenhar figuras gigantescas, eles estariam pedindo chuva, fertilidade e proteção. Cada geoglifo seria uma forma de oração, um pedido gravado na terra voltado para o infinito. Mas há algo que desafia essa explicação simples. Algumas linhas se cruzam com precisão matemática, formando ângulos perfeitos e direções específicas. Outras se alinham com o nascer e o pôr de astros em determinadas épocas do ano. Será que era mesmo um simples ritual religioso? Ou um mapa astronômico milenar? Nos anos 1940, a matemática alemã Maria Reich dedicou a vida ao estudo das linhas de Nazca. Ela acreditava que se tratava de um imenso observatório astronômico, um calendário cósmico usado para prever estações, eclipses e colheitas. Trabalhando sozinha sob o sol escaldante, Maria mediu, catalogou e protegeu as figuras por mais de 50 anos. Graças a ela, Nazca sobreviveu ao tempo. Mas nem todos concordam com essa visão científica. Nos anos 1960, o escritor suíço Erich von Däniken popularizou uma teoria ousada. E se as linhas de Nazca fossem pistas de pouso para visitantes extraterrestres? Ele argumentava que os antigos peruanos teriam visto seres vindos do céu e tentado imitá-los, criando marcas visíveis apenas de cima. A hipótese parece absurda até que se observa o terreno. As linhas longas, retas e simétricas lembram verdadeiras pistas de aterrissagem. Dentre elas, figuras que alguns afirmam representar astronautas, naves e até seres com trajes e capacetes. Coincidência ou memória ancestral?
de um contato esquecido. Os defensores da teoria extraterrestre afirmam que os Nazca poderiam ter recebido conhecimento avançado de visitantes de um outro mundo, ensinamentos sobre astronomia, geometria e construção. Afinal, como explicar tamanha precisão sem instrumentos modernos? Já os céticos lembram que os Nazca tinham engenhosidade suficiente para isso. E usando estacas, cordas e cálculos simples, seria possível desenhar as figuras com perfeição, mesmo sem vê-las do alto. A técnica é conhecida e já foi reproduzida por arqueólogos modernos, mas há algo que nenhuma teoria consegue explicar completamente o motivo. Por que um povo gastaria tanta energia e tempo desenhando figuras gigantes em um dos desertos mais áridos do planeta? O que queriam comunicar? E com quem? Alguns estudiosos sugerem que as linhas marcavam rotas de peregrinação, guiando os Nazca até locais sagrados onde realizavam rituais. Outros acreditam que serviam como símbolos de união entre o céu e a terra, representando o elo entre humanos e divindades. E há quem vá ainda mais longe. Pesquisadores independentes afirmam que as linhas têm um padrão magnético em comum e que certas figuras coincidem com pontos de energia medidos por instrumentos modernos. Seria as linhas de Nazca um mapa energético da Terra? Mesmo com tecnologia de ponta, drones e satélites, o mistério continua. Nenhum estudo conseguiu determinar com exatidão como as linhas foram criadas e por quê. Cada resposta parece gerar uma nova pergunta. Nazca é uma ferida aberta no tempo, um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre nosso próprio passado. O que mais impressiona é que as linhas só podem ser vistas em toda sua glória do céu. E, por séculos, os Nazca jamais poderiam enxergá-las assim, a não ser que tivessem ajuda. As figuras parecem ser um convite, um chamado, um código gravado na terra que ecoa através dos séculos, como se ainda esperasse ser decifrado. E se não foram mensagens aos deuses, talvez tenham sido mensagens dos deuses. Hoje, as linhas de Nazca são patrimônio da humanidade. Visitantes do mundo todo sobrevoam o deserto em pequenos aviões, tentando compreender o que viram os antigos peruanos quando olharam para o céu. Talvez buscassem o mesmo que nós. Respostas. Cada traço, cada curva parece dizer algo que não conseguimos traduzir. E quanto mais observamos, mais o mistério se aprofunda. As linhas de Nazca continuam desafiando o tempo, a lógica e a imaginação humana. Alguns acreditam que são apenas arte, outros que são ciência, mas há quem jure que são a prova de que não estamos sozinhos. Entre a areia e o silêncio, as figuras permanecem imóveis, mas o enigma, esse ainda se move. E talvez o verdadeiro significado das linhas não esteja no chão, nem nas estrelas, mas dentro de nós, na eterna necessidade de buscar o desconhecido. As linhas de Nazca são o espelho do mistério humano, um código antigo que fala com o infinito, um eco de algo que veio antes, e talvez algo que ainda virá. E assim, sob o sol implacável do deserto peruano, as figuras continuam lá, esperando que um dia alguém finalmente compreenda sua mensagem. Até lá, elas permanecem como foram criadas, silenciosas, perfeitas e inexplicáveis. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios.